Ontem aconteceu no Maracanã o primeiro jogo da final do Carioca de 2020 entre Fluminense e Flamengo. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Os gols do rubro-negro foram do Pedro e também do Michael. E já no lado do Fluminense, o gol foi do Evanilson. E nesse vídeo eu vou te falar como foi a partida, eu vou também te falar como foi os números dessa transmissão e também vou te falar sobre a próxima transmissão que vai acontecer no SBT na quarta-feira, onde o SBT vai transmitir o segundo jogo de Flamengo e Fluminense, onde é o segundo e último jogo e, portanto, o jogo do título. Um aspecto importantíssimo desse clássico que aconteceu ontem foi a transmissão. Mais uma vez, o direito de imagem da partida foi da emissora pertencente ao clube. Ou seja, ontem o mandante do jogo foi o Fluminense. E com isso, era o Fluminense que tinha todos os direitos de transmissão e poderia escolher para onde ele quisesse transmitir. E no jogo de ontem foi pela Flu TV, aqui mesmo no YouTube. E isso vem se tornando um marco histórico na comunicação esportiva. As plataformas digitais como o YouTube ou até mesmo o Maicujo, que o Flamengo testou naquela outra live, mas não deu certo, vem ganhando muito espaço e se mostram muito vantajosas em relação ao alcance que elas podem chegar. E os números estão cada vez maiores. Vou te mostrar. O jogo entre Flamengo e Boa Vista, que foi o primeiro jogo que foi transmitido com imagens no YouTube do Flamengo e etc., teve um pico de 2 milhões de pessoas assistindo o jogo simultaneamente. E logo depois, a final da Taça Rio, teve um pico de 3,6 milhões de pessoas assistindo. Ou seja, de um jogo para o outro, quase que dobrou a quantidade de pessoas assistindo simultaneamente. E hoje, mais uma vez, a transmissão não deixou a desejar. O pico de pessoas simultâneas assistindo chegou na casa dos 3 milhões e 200 mil pessoas. Ou seja, mesmo a transmissão não atingindo seu nível global de áudio e vídeo, o modelo adotado de transmissão é muito promissor e também conta com o apoio gigante das pessoas que estão vindo assistir os jogos aqui no YouTube. Apesar de todas as críticas e também de todo o clubismo que a gente vê durante a transmissão. O próximo jogo de quarta-feira vai ser transmitido pelo SBT e por ser uma emissora de um patamar muito grande, extremamente conhecida em todo o território nacional, a gente pode esperar uma qualidade ainda maior do que a gente anda vendo no YouTube. O esforço para essa transmissão é tão grande que o SBT fez uma parceria com a Disney, que é dona da Fox Sports, para que autorize o Theo José, que é um dos narradores mais tops da Fox Sports, para que ele possa narrar essa final do Carioca. E o pedido, inclusive, foi aceito. Portanto, o Theo José, um dos melhores narradores aí que a gente tem no futebol brasileiro, foi cedido ao SBT e ele vai comandar toda a transmissão dessa grande final. E o Flamengo, por sua vez, encontrou no SBT a aliança política tão procurada para fazer uma linha de frente contra a Rede Globo, já que tanto o Flamengo como o SBT tem a Globo atualmente como rivais, tanto na audiência, tanto no capital e até mesmo nas ideologias. Eles estão bem diferentes. E o Flamengo, acertando com o SBT, coloca ainda mais lenha nessa fogueira e o SBT fica ainda mais forte para brigar diretamente com a Globo por tudo isso aí. E vale ressaltar também que o SBT está analisando fazer o contrato com o Carioca até 2024. Se por um acaso essa transmissão do jogo de quarta-feira for boa, tiver um bom pico de audiência, o próprio Silvio Santos, que é o dono da emissora, já disse que vai pensar em assinar esse contrato. Quarta-feira vai ser apenas um teste, e se caso tudo der certo, o SBT vai conseguir transmitir o Carioca até 2024. O contrato que a Globo tinha com a FERJ, que é a Federação Esportiva do Rio de Janeiro, valia até 2024. E como a Globo rescindiu esse contrato, agora não tem mais nenhuma emissora que é a dona dos direitos de imagem. E com isso, o SBT pode se aproveitar e conseguir o contrato para transmitir o Carioca. Não é uma opção descartada, isso pode sim acontecer, e tudo depende do jogo de quarta-feira. E por fim, vamos falar do jogo de ontem, onde o Flamengo venceu por 2-1 a equipe do Fluminense. O Flamengo, como sempre, começou dominando as ações do jogo, tendo um controle total do meio de campo e eminando todas as tentativas do Fluminense. O Fluminense não conseguia de jeito nenhum sair para o jogo.
E com a partida controlada, o rubro-negro quase abriu o placar com um belo chute do Gabigol, mas o Muriel fez uma bela defesa de mão trocada e salvou o gol. Já aos 29 minutos do primeiro tempo, com uma excelente troca de passes, o time do Flamengo conseguiu fazer o seu primeiro gol da partida. Foi do atacante Pedro, fazendo a famosa lei do ex. Pois é, lei do ex no Brasil é a única lei que funciona e o Pedro foi lá e mostrou isso novamente. No último jogo contra o Fluminense ele fez gol e ontem ele fez gol mais uma vez. A lei do ex tá funcionando muito bem para o Pedro. E o Pedro, que por sinal entrou nesse jogo aí como de surpresa, por conta do Bruno Henrique não ter jogado, o Pedro acabou ganhando uma chance no time titular e aproveitou muito bem. O primeiro tempo acabou e o Flamengo já tinha 62% de posse de bola. No início do segundo tempo, o Fluminense já começou muito bem e já era perceptível a mudança de comportamento do time, indo para frente e querendo buscar o gol. E mesmo com o Fluminense não tendo a maior posse de bola, era o time que chegava com mais facilidade até o gol. E essa postura ofensiva deu resultado aos 16 minutos do segundo tempo, quando o Evanilson fez o gol do Fluminense, o gol de empate. O foco do Fluminense depois disso foi a virada. O Fluminense começou a atacar o Flamengo em busca de conseguir o segundo gol e vencer a partida. O Diego Alves trabalhou e trabalhou muito em 3 chegadas do Fluminense. Mas apesar de todo esse ataque do Fluminense, o Flamengo foi fatal. Na sobra de um escanteio batido por Nenê do Fluminense, o Rafinha pegou a bola e já emendou um contra-ataque. Com um lançamento perfeito de Rafinha, o Gabigol recebe a bola, dribla o zagueiro dando um chapéu nele, lança para Michael e Michael faz o gol da vitória do Mengão. E no finzinho do jogo, faltando apenas 1 minuto para o encerramento da partida, o Gabigol recebeu seu segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho. Segundo o juiz, ele foi expulso por conta de cera na hora de substituição. O Jorge Jesus ia tirar primeiramente o Rodrigo Caio, mas depois mudou de opinião e ia tirar o Gabigol. E essa demora fez com que o Gabigol tomasse o segundo cartão amarelo e consequentemente seja expulso. E ele sendo expulso não vai jogar no próximo jogo de quarta-feira. Então não vai ter gol do Gabigol quarta-feira. E bom, o jogo foi bem equilibrado e até teve confusão no final da partida. Por conta de todo esse acréscimo, por conta de todo o lance do Gabigol que fez ser e foi expulso, e também pelo fato do Odair Hellmann, que é o técnico do Fluminense, não ter cumprimentado o Jorge Jesus. Isso pode ter acontecido por conta das entrevistas que o Jorge Jesus deu depois do último jogo, quando o Fluminense foi campeão. O Jorge Jesus teria dito na última partida que o Fluminense entrou para não tomar muitos gols. E também pelo Jorge Jesus ter criticado a cera que o Fluminense faz. E bom, com tudo isso que aconteceu nessa tarde e com toda a ansiedade para o jogo no SBT, para a gente ver como vai ser a transmissão, a imagem, o Theo José, o vídeo, como que vai ser tudo isso, junto com toda essa treta que está acontecendo entre Jorge Jesus e Odair Hellmann, Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu nunca é um jogo normal. A gente só pode esperar um baita clássico na quarta-feira e com certeza a gente vai ter uma audiência enorme. Afinal, um jogo na TV aberta, com exclusividade no SBT, uma final de campeonato do Flamengo e do Fluminense ainda, e com toda essa rivalidade que está acontecendo, com certeza a gente vai ter um baita jogo e o SBT, eu acredito que vai bater pico de audiência. E você, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Você gostou do jogo? Você vai assistir o jogo de quarta-feira? Comenta aqui embaixo, eu quero saber de você. E também não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal para você me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube. A gente tem vídeo aqui no YouTube todos os dias, então se inscreva para você continuar vendo nossos vídeos, tá bom? A gente se vê amanhã. Até o próximo vídeo. Fui!